Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam se cuidando, que estejam entendendo o conteúdo, que estejam assistindo às aulas. Bom, as aulas, caso vocês tenham assistido ou não, vocês sabem que estão todas aí, né? E qualquer dúvida me perguntem, gente. Tá? Não fiquem guardando dúvida pra vocês. Perguntem, perguntem, porque depois vocês ficam carregando essa dúvida e daí você não entender alguma coisa mais pra frente e vira uma bola de neve. Não é o que eu quero, nunca. Tá? Então, teve dúvida aí, já pergunta. Tá assistindo a aula. Se por um acaso eu demorar pra responder, né, o que acontece, é porque, infelizmente, eu não tô com acesso direto ao celular. Vocês sabem que tem uma pessoinha que pega meu celular, então. Mas quando eu consigo pegar o. Quando eu consigo, não, eu pego o celular. Mas quando eu pego o celular e vejo que tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu respondo. Tá? Claro que de madrugada também não dá, tá? Mas de manhã eu vejo e respondo. Então eu creio que seja isso, certo? Gente, saudade de vocês, tá? Esses dias eu tava limpando a memória do celular que eu fiquei de vocês, saudade mesmo. Então se cuidem, tá? Que daí todo mundo se cuidando, a gente assim espera, né? A gente consegue se livrar logo disso aí tudo. E voltamos à nossa sala de aula. Boa aula, povo. Bons estudos. Deu dúvida, pergunta, tá? E não esqueçam de fazer as suas atividades na apostila. Ah, eu esqueci disso. Mas na aula eu dou mais uma reforçada. Beleza? Bom, na aula de hoje, fora o conteúdo de vocês, nós teremos a correção, ou melhor, a resolução das atividades que vocês fizeram na apostila, certo? Então, gente, só prestem atenção se vocês precisarem arrumar alguma coisa, tá? Pergunta número 1. Vamos lá. Deixa eu dar o zoom aqui. A imagem ao lado mostra a entrada do aeroporto de Praga, capital da República Tcheca. Uma seta indica a fila exclusiva, à direita para os cidadãos da União Europeia. À esquerda devem se direcionar os cidadãos dos demais países. A concessão de vistos para a entrada em diferentes países muda de acordo com os tratados internacionais e principalmente pela política interna de cada país, que pode ser mais ou menos restritivo conforme seu próprio critério. Sobre esse tema, responda as questões. Primeira, você considera justo que cada país adote uma postura diferente para pessoas vindas de outros países? Justifique a sua resposta. Bom, essa pergunta vocês sabem bem que ela é pessoal, né? Mas eu acredito que eu tenha colocado alguma coisa aqui, né? Mas eu coloquei aqui uma orientação. Né? Vale lembrar que existem acordos que eliminam burocracias e integram os locais, o que é positivo, mas que também existem normas adotadas para realizar os controles à entrada de cidadãos por determinados países. É, de certa forma, um cuidado, tá? Segunda pergunta. Opa. Você ou alguém que conheça já vivenciou uma situação complicada em viagens internacionais ou teve visto de entrada negado? Explique como foi. Essa aqui, ela consegue ser mais pessoal do que a primeira, tá? Essa eu não consigo nem fazer, né, para vocês, mas eu posso dar uma luz. Por exemplo, o que vocês tinham que fazer? Vocês têm que colocar aqui, deixa eu colocar aqui qualquer pessoal. Vocês têm que colocar aqui se vocês conhecem alguém ou se vocês mesmos já vivenciaram uma situação complicada em viagens internacionais ou se vocês tiveram um visto de entrada negado.
Olha, eu lembro bem que um amigo meu me contou que ele. Aí é o caso que vocês teriam que citar, né? Um amigo meu me contou que ele foi viajar para os Estados Unidos, ele foi a trabalho, e quando ele chegou no aeroporto, perguntaram se ele queria ser revistado ali, na frente de todo mundo, se ele queria ir para essa linha. Ter uma revista mais privada, para ele não sentir vergonha. Ele fala que ele preferiu ser revistado ali. Me revistem aqui. Foi o que ele falou. Me revistem aqui, né? Na frente de todo mundo. Bom, dizem que essa linha é medonha. Então ele falou, me revistem aqui. Ele falou que foi constrangedor. Né? Porque todo mundo fica olhando. Eu lembro desse caso. Eu não lembro de mais algum caso que alguém tenha me contado. Né, de algum constrangimento que passou no aeroporto. Eu não lembro, tá? Mas é claro que existem vários casos, gente. E vocês colocaram na apostila e eu li. E realmente as pessoas passam por diversas situações algumas engraçadas, algumas extremamente constrangedoras. Então, as engraçadas ainda são divertidas, agora as constrangedoras só quem passa para saber como é, né? Tranquilo com essa então? Vamos para a próxima. A apostila, essa é da página 48, certo? Apostila, página 48. Aqui vocês teriam que responder também duas perguntinhas, né? O mapa da página anterior, eu coloquei os dois mapas aqui, foi elaborado com uma projeção cartográfica azimutal, então foi elaborado de uma forma plana, né? Polar, centralizada no Polo Norte. Vou dar um zoom aqui que eu não estou enxergando. A escolha da projeção está em muitos casos relacionada com a informação que se pretende apresentar. Por que a escolha dessa projeção foi a mais adequada para apresentar os fluxos migratórios? Gente, essa projeção, quando a gente para anotar bem, a projeção ela permite, tá ali a resposta, ela permite centralizar a Europa, o que facilita a visão de que o continente é atualmente um dos principais centros de atração de imigrantes no mundo. Então, o que acontece se a gente der um... Opa, vamos dar um zoom aqui. Né? O que acontece? Nós conseguimos notar que... Cadê o meu giz? Nós conseguimos notar que a Europa, ela acaba, né, se tornando o centro do mapa. Opa, agora eu não peguei bem a Europa, peraí. Agora vai. Né? A Europa ela acaba se tornando o centro do mapa. E realmente é um dos destinos com o maior número de imigrantes. É claro que nós temos também a América do Norte aqui, mas o foco é a Europa, certo? Depois, compare o mapa anterior, que é esse que nós acabamos de usar, com o mapa das migrações do século XIX e XX, disponível na página 2 do seu material de apoio, que é esse mapa que está à esquerda. E responda, qual a diferença entre o sentido dos fluxos migratórios apresentado nos dois mapas? Gente, vamos lá, cadê a resposta? A Europa era um grande centro de repulsão de imigrantes. O que está acontecendo? Ó, notem aqui, nós vimos o primeiro ali, vocês viram que ela é um centro de atração, atualmente. Porém, nesse mapa aqui, que pega o final do século XIX e o início do século XX, o que acontecia com a Europa? A Europa... Ah, não, tá aqui. Tá aqui. A Europa, ela não recebia setinhas, ela perdia setinhas. Então, a demanda de pessoas saindo da Europa, ela era muito grande. Tá? E esse era um dos problemas que a Europa acabava tendo nesse período. Tranquilo? Bem basicão. Essa aqui ela é bem básica mesmo. Tá? Vamos para a próxima. Eu vou deixar meu giz ali, vai que eu preciso dele. A próxima apostila, página 51. Vamos dar o zoom que a pessoa é ceguinha. Pesquise com seus familiares e descubra se há casos de migração em sua família. Questione-os a respeito dos motivos das migrações. Em sala de aula não, mas vamos ler tudo.
Com a orientação de seu professor, debata sobre as migrações, seus motivos e o acolhimento aos povos migrantes e refugiados no passado, comparando o momento atual. Vocês citaram vários casos com relação à migração dos seus familiares. No meu caso, a minha avó, que eu acho que eu já cheguei a citar para vocês, ela veio do Japão por causa da Segunda Guerra Mundial e, e foram morar em São Paulo. E de São Paulo, ela saiu de São Paulo, deixou São Paulo e veio para Paranaguá. Então são casos, bem resumidamente, olha só, eu nunca fiz isso tão resumidamente. Então é um caso de migração que acontece na minha família. Da mesma maneira que eu tenho parentes que já saíram daqui do Brasil e foram para o Japão. Tá? Então são casos que nós acabamos encontrando. E tem vários casos que eu li de vocês. E essa aula ia ser muito massa de fazer em sala de aula. Mas, paciência, tá? Vamos continuar. Sobre os fatores que promovem as migrações e a fome, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, justificando os itens incorretos, tá? Então, não é só colocar verdadeiro ou falso. Se estiver errado, vocês teriam que justificar. Então, vamos lá. Primeira, para a FAO, a situação da fome se configura como a condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a um ano. Cadê? Não funcionou. Acho que só funciona sem zoom. Então, aí tiramos o zoom e a primeira funciona. Funciona. Ai, funcionou. A primeira é verdadeira, tá? Depois, os países do sul da África estão entre os principais locais de origem dos refugiados. Gente, oh meu Deus, essa é falsa, tá? Nos países asiáticos, opa, tá aqui a justificativa. 2 países asiáticos estão entre os principais locais de onde partem os refugiados, Afeganistão e Síria. O outro é o Sudão do Sul, na porção central da África. Depois, o país de menor população. Vou ter que dar zoom. Os países de menor população são os principais destinos dos imigrantes, pois os pouco populosos geralmente são os que mais precisam de mão de obra. Então, gente, essa tá na cara, né? Essa é falsa. Tá? Então, os países de maior nível de desenvolvimento econômico estão entre os principais destinos dos imigrantes. 7 dos 10 principais motivos, 7 dos 10 principais destinos podem ser enquadrados nessa categoria, tais como Estados Unidos e Alemanha. Eu coloquei essa justificativa. Último, vamos dar o zoom aqui, eu sou ceguinha. Podemos considerar como refugiadas as pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião. Essa aqui é verdadeira. Cadê? Aí é verdadeira, tá? Então, fechamos o verdadeiro ou falso. Vamos para o número 2. Por que, sob aspectos históricos, o fato de alguns países europeus atualmente resistirem à presença de imigrantes soa contraditório e justifique a sua resposta? Cadê a resposta? Aí. Então, tá ali. Em diferentes modalidades da história, a Europa precisou, bem como ainda precisa, de imigrantes. No passado, muitos europeus imigraram ou se refugiaram em outros países. Tá? A 3, que é para vocês analisarem o texto a seguir e responder as questões propostas. Então, vocês teriam que ler esse texto e responder a primeira pergunta ali. Pergunta A. Segundo o texto, as posturas adotadas pelos governos da Alemanha e da Hungria são antagônicas?
Justifique sua resposta. Então vamos lá. Sim, são posturas contrárias, visto que a Alemanha adotou medidas de acolhimento aos refugiados, ao passo que a Hungria construiu uma cerca para impedir a entrada deles. E a B? Vamos lá para B. Em sua opinião, nossa, a resposta já está ali. Em sua opinião, por que o texto associa a construção da cerca ao fim da União Europeia? Já que já está aqui, ela é pessoal, mas vocês teriam que cerca as restrições à livre circulação de pessoas. Tá? Então, essa foi a da página 51. Deixa eu anotar aqui que a 51 foi. Depois nós iremos para a apostila de vocês, página 58. Que tá aqui, né? Formule uma frase coerente e correta que aborde adequadamente os termos xenofobia, imigrante, refugiado. Aí eu tenho certeza que vocês iriam formular bem rapidamente a seguinte questão: o imigrante e o refugiado sofrem de xenofobia. Opa, errei? Eu acho que não, né? Mas não tá errada, porém tá muito curtinha. Vocês podem fazer um negócio mais arrojado, né? Por exemplo, a xenofobia é uma forma de agredir o imigrante ou até mesmo o refugiado. E essa agressão pode ocorrer de maneira verbal, física ou até mesmo virtual, tá? Então são formas mais arrojadas de finalizar essa questão, certo? A próxima. Que constatações podem ser feitas com relação à importância das migrações para a composição da população dos principais países da Oceania? Tá lá, mais de um quarto, 27,8% da população da Austrália e Nova Zelândia é composta de imigrantes, o que mostra como tais fluxos populacionais são importantes para o povoamento desses países. Para efeitos comparativos, apenas 0,3% da população brasileira é originada de outros países. Depois nós vamos para a apostila volume 2, página 2, que era essa perguntinha aqui, né? Sobre as paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Vocês teriam que responder, deixa eu ver meu tempo, por qual outro nome esse monólito é conhecido? Então, eita, nós. Antigamente o monólito era chamado de Ayers Rock, ou a rocha. Só isso, professora? Sim, só isso. Tá, acho que tá aqui. Eu inverti de novo, cara, eu não acredito. Essa aqui é da 2, tá? E por que as paisagens naturais australianas ou de outros países da Oceania são tombadas pela Unesco? Então, antigamente, atóis, os atóis, os corais, as ilhas protegidas, sítios arqueológicos, bem como lagoas e vulcões. Essa aqui é da segunda, tá? Essa aqui é da primeira. Deixa eu fazer um borrão. Eu fico louca da vida quando eu faço isso. Não. Então essa daqui é da 2. Opa, da 2. Meu, que 2 mais horrível. Essa aqui é da 2. E essa daqui é da 1. Tá? Que ódio. E vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo me resta. Vai dar tempo. Pessoal, paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Notem bem esse mapa de vocês, tá? Percebam. Perceberam? Olharam bem? Então, os continentes, eles são grandes massas de terras imersas, certo? Circundadas por mares e oceanos. Trata-se das regiões do globo em geral, que agrupam os países. Então, tudo bem. A definição dos limites continentais, ela não é consensual, tampouco há um único critério para realizá-la. Dessa forma, o estabelecimento desses limites nem sempre vai seguir o mesmo método.
Os continentes também podem apresentar separações em decorrência de critérios naturais, como é o caso da Ásia e da Europa. Do ponto de vista físico e geológico, eles formam um único bloco de terras, único bloco de terras emersas, denominado Eurásia. Entretanto, por razões históricas e culturais, costumam ser considerados continentes distintos, cujos limites se dão não por um oceano, mas pelos montes Urais da Rússia. Os mares Negro e Cáspio e a cadeia montanhosa do Cáucaso, que se estende entre eles. Que vocês vão vendo aí no mapa de vocês enquanto eu vou falando. Os limites continentais, nesse caso, eles coincidem com as fronteiras nacionais de alguns países asiáticos, como o Cazaquistão, o Azerbaijão de volta, mas também passam por dentro do território da Turquia e da Rússia, países em parte europeus e em parte asiáticos, tá? Continuando. Então, gente, em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre a Oceania. A Oceania ela é um continente composto pela Austrália, considerada uma potência continental, por ter a maior economia e ocupar mais de 93% da área total, e pelos vários países insulares que a cercam, sendo a Nova Zelândia o maior e mais desenvolvido entre eles. Trata-se, assim, de um continente disperso e fragmentado em milhares de ilhas que se espalham pelos arquipélagos do Pacífico, além das extensões maiores representadas pela Austrália, Nova Zelândia e a parte oriental da ilha de Nova Guiné, onde situa-se o país, Papua Nova Guiné. Na parte ocidental dessa mesma ilha fica a Indonésia, e a fronteira entre esses países é um marco divisório da Oceania com o continente asiático, já que a Indonésia é considerada parte da Ásia, tá? E aqui na imagem de vocês, nós temos Palau, que é um pequeno país composto por 8 ilhas. Depois, nós temos aqui algumas delimitações. A Oceania, mapa da Oceania, gente. A Oceania ela pode ser regionalizada conforme a localização das ilhas e países que a compõem. E dessa forma, excetuando-se a Austrália e a Nova Zelândia, que divergem dos demais países do continente em termos de tamanho, e economia, que constituem a Australásia. Quando vocês escutarem Australásia, gente, aguentem, tá? Então, o que vai acontecer? Existem 3 regiões, tá? Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá? Aí vocês olhando esse mapa que tem aí embaixo, que tem embaixo não, que no caso da apostila de vocês ela tá abaixo. Mas vocês olhando esse mapa, vocês vão perceber como elas ficam distribuídas no oceano, tá? A Micronésia, a Polinésia e a Melanésia, como ocorre essa distribuição. Então, vamos trabalhar em conjunto, certo? Vocês têm essa atividade de vocês, na apostila de vocês, na página 5. E lembrem que eu falei com vocês na última aula que eu iria realizar essa atividade com vocês. Por quê? Porque essa atividade, em especial, eu não gosto de mandar ela para casa sem trabalhá-la com vocês, pelo menos antes. E, na verdade, na nossa situação, é melhor a gente fazer em conjunto, tá? Então, com o auxílio de um mapa político da Oceania, que nós temos no slide anterior, em um atlas ou até na internet, identifique os países solicitados, conforme as características informadas. Tá, então vocês vão ter que identificar os países de acordo com as características, certo? Assinale no mapa da página anterior a numeração indicada para cada país de acordo com os itens abaixo. Isso a gente vai fazer depois. Por meio de pesquisa, complete as afirmações com o nome dos respectivos países. Então, vamos nós, Com os números 1, 2 e 3,
Isso a gente vai colocar no mapa. Identifique os países mais extensos da Oceania, respectivamente. Quais são os países mais extensos da Oceania? Nós sabemos que Austrália, número 1. Depois, Papua Nova Guiné, número 2. E Nova Zelândia, número 3. Tranquilinho? Essa eu vi que vocês já fizeram na apostila, já bati o olho. Tá? Depois, com o número 4, identifique um dos mais novos estados independentes do globo. A sua independência ocorreu em 1994. Está localizado na Micronésia, ao norte da ilha da Nova Guiné e a sudeste das Filipinas. De quem nós estamos falando, gente? Se vocês pesquisaram, vocês vão ter encontrado aí Palau, que é a nossa imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Depois, deixa eu olhar aqui, letra C. Com o número 5, identifique o país situado na Melanésia, em que se deu uma das mais célebres batalhas travadas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Guadalcanal, em 1942, em que país isso ocorreu? Ocorreu nas Ilhas Salomão. Daí, na D, com os números 6 e 7, identifique 2 estados polinésios que não são independentes. Então, um deles é considerado território estadunidense desde 1900, tem paisagens formadas pela atividade vulcânica nos últimos milhões de anos. De quem nós estamos falando? Havaí. Ele vai levar o número 6 no mapa, tá? E é a maior e mais populosa das ilhas da Polinésia Francesa, onde situa a ilha de Papete. E estamos falando do Tahiti, tá? Gente, vocês vão perceber que fazendo assim em conjunto parece que é tão mais tranquilo, e eu sei que largar vocês sozinhos com essa atividade não ia dar muito certo, tá? Então, sempre que a atividade for um pouquinho complexa, eu farei com vocês, certo? Aí aqui estão as numerações, certo? Deixa eu voltar que eu já até esqueci a numeração. Austrália, número 1. Tá lá, Austrália, o número 1. Depois, Papua Nova Guiné, número 2. Ali acima da Austrália, Papua Nova Guiné, número 2. Nova Zelândia, número 3. Vai dar até tontura. Nova Zelândia ali, numeração 3. Palau, número 4. Lá em cima, Palau, número 4. Olha, Palau aparece no filme Viagem ao Centro da Terra 2, agora que eu tava lembrando. Depois, número 5, Ilhas Salomão. Ele tá ali. Procurar e localizar. Número 6, Havaí. Isoladão lá em cima. E número 7, Tahiti. E fechamos o nosso mapa. O de vocês precisa ficar igualzinho a esse, tá? Vamos ver o nosso tempo. Gente, aqui tem o mapa, caso vocês queiram dar mais uma olhadinha, tá? É o mapa da Oceania. Esse foi o que eu achei com... Ele tá um pouco bagunçado, tá? Mas ele tá com todas as regiões bem delimitadas, por isso que ele fica um pouco bagunçado. Eu falo assim, nossa, como tá poluído, né? Que tá poluído, ele tá bem delimitado, certo? Então, na dúvida, me perguntem, tá? Mas os dois mapas, eles estão aqui, vocês podem usar os dois para delimitar. Vocês podem ir ali, ó, Palau, por exemplo. Deixa eu usar a caneta. Palau, que tá aqui no mapa de vocês, tá aqui também, certo? Só que é com a diferença de tamanho, tá? Opa, né? Com a diferença de tamanho, certo? Olhem lá. Tranquilo? Então, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, tem esse mapa também. Beleza, povo?
Então, a atividade é essa da página 5, certo? Orientações. Colocar data ao lado da atividade, tá? A data da aula de hoje, certo? Dia 17/6. E realizar as atividades de vocês na apostila. Professora, há uma atividade discursiva. Vocês extraem a folha do caderno, colocam a resposta e anexam ela na apostila, na página que ela está referente. Beleza? Gente, uma boa semana. Boas outras aulas. Qualquer dúvida me perguntem, certo? E até semana que vem. Outra coisa que eu esqueci, mas eu não esqueço, eu lembro depois pelo menos. Eu tô com muita saudade de vocês. Muito mesmo. Tá? Então se cuidem e até semana que vem.